paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e toda a sua família nessa manhã, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar um vídeo aqui com você. Quero compartilhar também uma palavra de Deus e peço que você fique no vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva. A todo dia de manhã você escutar uma palavra de Deus aqui nesse canal. É um canal simples. E o objetivo aqui é levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam verdadeiramente de ouvir uma palavra de libertação, uma palavra de cura divina, uma palavra de salvação, irmão. Se você está necessitando, então fique no vídeo até o fim que Deus vai falar com você. E você também que gosta de ouvir a palavra de Deus, não perde uma oportunidade de ouvir uma palavra, porque a gente sabe que toda vez que a gente dá ouvido àquilo que está vindo da parte de Deus, a gente sempre ganha alguma coisa com aquilo. A gente nunca perde nada em escutar a palavra de Deus. Então aqui nessa manhã eu quero falar sobre uma separação que houve porque era necessária aquela separação, porque Deus não tinha nada a ver com aquela união ali, né, que foi realizada ali na vida de Abraão e Ló. E quando Deus mandou Abraão sair da terra dele, Deus mandou Abraão sair, levar a mulher dele e as coisas que ele ia embora, mas ele levou Ló com ele. E chegou no meio do caminho, Ló começou a dar trabalho para ele. Porque as pessoas, irmão, quando não estão unidas nos propósitos de Deus, não tem como você chegar no futuro com uma pessoa que não tem futuro com você, que não quer ter futuro com você, que não quer entrar no caminho da justiça, que não quer andar no caminho da verdade. Então aqui na palavra de Deus, aqui diz assim, ó, o cabeçalho fala assim, a separação de Abraão e Ló. Aí diz assim, ó, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Você vê ali que os pastores de Ló, os pastores de Abraão começaram a brigar por causa de espaço. Ah, esse pasto aqui é meu, o teu gado tem que comer em outro lugar, porque aqui eu já estou aqui já, e começou aquela contenda, né? E os cananeus, né, os ímpios, moravam ali naquela terra ali, a palavra está dizendo que eles moravam ali, os cananeus e os fariseus, e ficava vendo aquela briga ali, né, aquela confusão, por causa de pasto ali, por causa de comida para os gados de Ló, brigando com Abraão, porque queria que todo pasto Ló queria para ele. Que Deus chamou Abraão, não chamou Ló. Mas quando Deus começou a abençoar Abraão, Ló estava perto dele ali, tudo que Deus dava para Abraão, Ló queria também para ele. Porque é assim, a pessoa, ela está do teu lado, ela está com você, ela não quer buscar a Deus, ela não quer orar, ela não quer se esforçar, ela não quer lutar com você, mas tudo que Deus vai te dando, ela vai querendo para ela também. Ela quer também para ela, porque ela se acha no lugar de estar abençoada também, mas não é assim. Então aí teve que ter uma separação entre o sobrinho e o tio, né? Abraão sempre quis o melhor para o sobrinho dele. Ele não queria o mal de Ló. Mas para não haver contenda, não até morte ali por causa de espaço, ele preferiu se separar. Aí a palavra de Deus diz assim no versículo 8: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nós separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolher a direita, irei para a esquerda. Tá entendendo? Então Abraão fez esse acordo com Ló. Toda a terra está diante de você, Ló. Diante da gente, tá entendendo? Então, se tu quiser escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. E se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. A gente precisa se separar, a gente não pode mais ficar junto. Porque para viver desse jeito, em briga, em contenda, não vai dar certo, não vou poder entender quando Deus falar comigo, quando Deus estiver me chamando para conversar, para orar, eu não vou ter discernimento porque eu vou estar preocupado com contenda, com briga de vocês, então eu não quero isso aqui não. Tá entendendo? E ele deu condições para Ló, ele podia dizer, vai-te embora, eu vou para aqui do lado direito, que é o melhor lugar, e você vai para onde você quiser. Mas Abraão não, Abraão deu condições ao sobrinho dele. E eles olhando para o lado mais da Campina do Jordão,
que era tudo verdinho, tudo cheio de água, de tudo, tinha tudo que era de bom ali. Ele escolheu ir para lá, que dava para o lado de Sodoma e Gomorra. Ele fez a escolha dele, para depois que ele estivesse pagando o preço, não ter que culpar Abraão, que foi Abraão que expulsou ele da casa dele, que expulsou ele de junto dele, não. Ele escolheu, ele teve o direito de escolher o caminho que ele queria seguir. E Abraão seguiu para o lado que ele não quis ir, né? Ele viu que era problema, que não tinha muito pasto, que não tinha muita água. Abraão seguiu para lá. Só que Abraão seguiu com Deus. E lá seguiu com os pastores dele, com as ovelhas dele, tá entendendo? Porque a presença de Deus estava com Abraão, não estava com Ló. E aqui no versículo 10 diz assim, ó, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zorá, tá entendendo? Então, ele olhou para o lado das campinas do Jordão, viu que era tudo verdinho. Antes de ter aquela destruição de Sodoma e Gomorra, era tudo verdinho, era como se fosse o jardim do Éden, como se fosse uma terra do Egito, que era bem cheia de água, o rio Nilo, né? Dava uma paisagem boa ali no Egito, e tinha campina, era tudo verde, por todo canto. Então Ló escolheu ir para lá, né? E Abraão seguiu o lado contrário. Mas Deus era com Abraão, e não era com Ló não, era com Abraão. Então você vê que ele seguiu aquele caminho para ali sem saber nem onde ia morar, e foi morar na cidade de Sodoma. Foi morar numa cidade que Deus já estava com o propósito de destruir aquela cidade ali, porque a prostituição, a vaidade era demais naquela cidade ali, tá entendendo? Dizem o povo aí, né, o historiador, a Bíblia assim não fala os detalhes assim diretamente do como era Sodoma e Gomorra, mas diz que era uma cidade cheia de prostituição. Homem com homem fazia sexo, tá entendendo? De todo jeito, o pessoal bagunçava ali naquela cidade, e Ló foi morar lá com a mulher dele lá também. E você vê que a mulher de Ló ficou apegada com aquela cidade, a ponto de quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ela saiu, o anjo falou que ela não era para eles olhar para trás, e a mulher ficou com o coração dentro da cidade e olhou para trás e virou uma estátua de sal. Porque tem gente que só se apega com as coisas desse mundo, não, com as coisas materiais, mas não se apega com as coisas de Deus. Não obedece à ordem que Deus dá para ela, não faz a vontade de Deus e termina se prejudicando, tá entendendo, irmão? Porque Deus, ele quer que a gente obedeça a ele. Tem gente que ignora você, me ignora, acha que o que eu estou falando não é da parte de Deus, acha que o que eu estou falando aqui é do homem, é da carne. É assim que ele julga, tá entendendo? Mas o que a gente faz é da parte de Deus, irmão. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse que sem ele a gente não pode fazer nada. Sem o Espírito Santo de Deus eu não posso ministrar essa palavra aqui. Sem o Espírito Santo de Deus eu não posso falar de Jesus Cristo. Não posso dizer que o inimigo é quem não presta, é aquele que destrói a família, é ele que mata, que rouba, tá entendendo? Porque senão eu vou arrumar encrenca com ele, não é com Deus, é com ele. E eu, para pregar a palavra de Deus, eu tenho que estar protegido, tenho que estar debaixo da mão de Deus, tenho que estar debaixo da vontade de Deus, senão o negócio não dá certo, não. E as pessoas julgam, ignoram as pessoas que estão pregando a palavra de Deus, achando que a pessoa está falando da carne, que aquilo não é de Deus, porque às vezes você não fez uma faculdade, porque às vezes você não tem uns bem material bom, eles acham que você não é de Deus, que você não é abençoado, mas aí é onde se engana. Aí é onde ele se engana, que Deus usa os humildes, irmão. Jesus disse que o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça, tá entendendo? Porque os homens disseram que ia seguir Jesus. Jesus disse, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Mas ele sabia que a pátria dele não era aqui. Os bens que ele tinha estavam tudo lá em cima, no céu, de lá do Senhor, lá junto com o Senhor, tá entendendo? E a gente sabe que a nossa pátria também não é aqui nessa terra, não. Enquanto a gente estiver vivendo essa vida aqui, Deus vai suprir minha necessidade, vai suprir a tua, mas o nosso bem melhor está lá em cima, tá entendendo? No dia que a gente se encontrar com Jesus Cristo. E é por isso que a gente tem que lutar. É por isso que a gente tem que honrar a nossa salvação, dar valor ao que Jesus fez por mim e por você, tá entendendo? É nisso que a gente tem que se apegar todos os dias, é na nossa salvação, é na nossa libertação que Deus nos libertou, para nunca mais a gente voltar para aquele vale de morte que a gente vivia.
Mas as pessoas estão ignorando essas coisas, estão dispensando, tá entendendo? Estão preocupadas somente em querer riqueza material, querer dinheiro, querer bem material, que vai ficar tudo aqui nessa vida aqui, não vai levar nada. Todo dia a gente se esbagaça aí nessas marginal, nessas ruas aí debaixo de caminhão, com acidente de caminhão, de carro pequeno, de trem. Tudo fica por aqui, não se esbagaça tudo por aqui mesmo, essas coisas. Mas o homem está sempre inclinando o coração dele para querer essas coisas. Eu não estou dizendo que você não tem que ter um carro, você tem que ter um carro, tem que ter sua casa. Mas não fique botando seu coração nessas coisas, não. Fazendo disso o teu braço forte, a tua estrutura não, porque a tua estrutura está em Jesus Cristo. A tua estrutura está no Senhor Jesus. Então, quando você confia nele, quando você sabe que ele é o teu bem maior, é a tua rocha, é a tua fortaleza, como Davi sempre falou, o Senhor é a minha rocha, é a minha força, é a minha fortaleza, porque é Deus que nos sustenta, irmão. É Deus que nos livra. É Deus que nos guarda de tudo que é a armadilha do inimigo. Então não ignore a palavra de Deus, não ignore as coisas de Deus, não. Em nome de Jesus Cristo, dê valor a uma pessoa que está pregando a palavra de Deus para você, porque quando você der ouvido e escutar, Deus vai falar com você, Deus vai te orientar, Deus vai te livrar de muitas coisas ruins que podiam acontecer na tua vida, porque você dá ouvido àquilo que é de Deus. Então que nessa manhã você bota isso no seu coração. Aí diz assim, ó. Aí Ló levantou os olhos, né, seguiu o caminho dele, e no 11 diz assim, ó. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E apacentaram-se assim, e separaram-se assim um dos outros. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e amou, glória a Deus, e amou as suas tendas até Sodoma, tá entendendo? Ele foi para a cidade de Sodoma, armou a tenda dele ali, tá entendendo? E fez a morada dele ali perto daquela cidade de Sodoma ali, ficou morando ali, apacentando o gado dele ali. Só que a palavra de Deus diz que depois, né, não veio o problema na cidade de Sodoma, que Deus enviou os anjos lá para destruir Sodoma e Gomorra. E quem estava morando lá? Ló. E Abraão continuou seguindo o caminho dele, continuou, tá entendendo, fazendo a jornada dele, porque Deus tinha um chamado com Abraão, Deus tem um chamado comigo, tem um chamado com você. Não importa para que seja o chamado que Deus te chamou. Porque muitas vezes a gente quer que Deus chame a gente só para pregar a palavra de Deus. Eu não sei dizer para você se é diretamente isso, mas Deus chama o homem para fazer a vontade dele, você está na presença dele, viver dentro da casa dele, às vezes louvando a Deus, às vezes trabalhando na obra de Deus, na área da evangelização, trabalhando na administração da casa de Deus. Então Deus tem um chamado para cada um e todos que Deus chama têm uma utilidade dentro da casa de Deus, mas tem gente que te ignora, não quer te dar o lugar que Deus tem para você dentro do ministério, não quer te dar o lugar para você que Deus preparou para você ali, ele não quer te dar oportunidade, não quer te ajudar, não quer, tá entendendo? Fica te desprezando, te humilhando para você desistir dos seus objetivos, mas não desista não. Nunca desista de Jesus Cristo por nada não, irmão, porque nada disso aqui, tá entendendo? Compensa o que Jesus fez por mim e por você não. E essas pessoas que te desprezam, que te humilham, que não quer te dar oportunidade, tá entendendo? Quer viver de briguinha com você, de contenda com você, ore por elas e entregue ela na mão de Deus. Porque o importante é você ser cristão, é você ser salvo, é você ser liberto. O trabalho que é para você fazer, que as pessoas querem fazer o teu trabalho, deixa de fazer. Eles não querem te dar oportunidade para fazer, então deixa de fazer. Se tiver dentro da vontade de Deus, eles vão aguentar fazer. Se não tiver, eles não vão prosseguir fazendo, porque vão desistir de fazer, porque vão se cansar. Mas aqueles que confiam no Senhor são como águia, voa alto, tá entendendo? Não corre e não se cansa, como diz lá no livro de Isaías. A gente nunca vai se cansar de falar de Jesus Cristo, nunca vai se cansar de fazer a vontade de Deus, porque Deus é quem nos sustenta, é quem nos dá graça. Então creia nisso, tá entendendo? Que Deus é contigo. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E é necessário você, às vezes, separar de coisas que está embaraçando sua vida. É necessário, às vezes, você se embaraçar, sair de junto de coisa, tá entendendo? Largar coisa para poder a obra de Deus se concluir na tua vida. Muitas vezes é necessário Deus tirar coisa que está embaraçando você, está atrapalhando você de prosseguir. Mas nessa manhã, você sabe o que é que está atrapalhando você.
Você sabe o que é que está dificultando a tua caminhada diante de Deus. Então, ora a Deus que Deus vai fazer a justiça. Deus vai fazer a obra e vai tirar todo empecilho do teu caminho e deixar o caminho livre para você andar. Porque ele não vai abrir com a sua própria mão, não vai fazer por sua própria vontade, não, porque senão depois não vai dar certo para você. Mas continue crendo no Senhor Jesus, continue confiando que Ele vai tirar toda a pedra do teu caminho. E se Ele quiser você numa posição, num cargo, num serviço, numa empresa, Ele vai te dar esse lugar. Você vai trabalhar lá e vai honrar a Deus e vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Se você tem um lugar dentro do ministério que você congrega, você tem vontade de fazer aquilo para Deus, pode ter certeza que Deus vai cumprir o desejo do teu coração, porque é Ele que está botando esse desejo do teu coração. Então Ele vai fazer. Não importa quem esteja lá embaçando, não importa quem esteja lá querendo complicar a tua vida. Deus vai tirar do teu caminho o empecilho, Deus vai tirar o tropeço que tiver no teu caminho, para que você continue fazendo a vontade dEle. E ser abençoado, e as bênçãos de Deus, todas elas que Deus preparou para você, Ele vai te entregar. Ele vai honrar você, porque você é dele. Para terminar aqui no versículo 8, diz assim, ó. Então saiu o rei, glória a Deus, perdoa, irmão, no versículo 7. Depois tomaram e vieram em Misipa, que é Caldés, e feriram todas as terras dos amalequitas. Glória a Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus está dizendo aqui no outro versículo aqui que eu estava lendo aqui no livro da separação de Ló e Abraão e eu pulei aqui para outro versículo aqui que não tinha nada a ver com a pregação, mas eu vou entrar de novo na pregação que a gente estava pregando para encerrar o vídeo aqui nesse versículo 13, que diz assim: ora, era maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor, tá entendendo? A palavra de Deus está dizendo aqui que era mal os homens de Sodoma e pecadores contra o Senhor. E Deus, está entendendo, tentou destruir aquela cidade. Deus tentou destruir aquele povo ali porque eles viviam se prostituindo, eles viviam pecando, e Ló estava lá no meio dele também. Mas quando o Abraão soube que ia destruir aquela cidade ali, ele foi até lá para tirar Ló de lá. Porque ele trouxe Ló, tirou Ló do meio da família dele, trouxe com ele, ele tinha uma responsabilidade de proteger Ló. Porque o homem de Deus, ele é responsável, irmão. O homem de Deus não é qualquer um, não, que chega assim, larga as coisas assim, é uma alma, é uma vida, e ele jamais vai jogar uma alma fora, vai entregar uma alma na mão dos inimigos para ser destruída. Quem é de Deus protege, quem é de Deus livre, mesmo pagando o preço, sofrendo às vezes, está entendendo, injustiça, porque a gente está fazendo bem para a pessoa está fazendo injustiça contra você. Mas mesmo assim Deus vai te honrando, Deus vai te honrar, porque esse é o propósito de Deus, não importa. Se Ele está praticando injustiça contra você, só ajude, só faça o que você tem que fazer, faça a sua parte e confie em Deus, que Deus te livre de todas essas picuinhas, irmão. Todos esses embaraços que tem ao teu redor, Ele vai te tirar de tudo isso e vai te dar aquilo que Ele te prometeu, porque Deus é fiel na minha vida e na tua vida. Então que Deus te abençoe nessa manhã, recebe essa palavra com alegria. Seja abençoado, seja curado, seja liberto de tudo quanto for de ruim que estiver acontecendo aí no meio da tua casa, da tua família. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Perdoa, meu Deus, a vida, meu Deus, do teu servo, da tua serva, meu Deus, se ele pecou, se ele errou, se ele fez alguma coisa diante do Senhor que não era para fazer, meu Deus, e complicou, Pai, a vida dele ali naquele lugar, naquela empresa, naquele comércio dele. Meu Deus, nesse trabalho que ele faz, meu Deus. Livra eles, Pai. Guarda eles debaixo das tuas mãos poderosas, meu Deus. E tira, meu Deus, os Ló dessa vida do redor do teu servo, da tua serva, Pai. Tira os empecilhos do caminho, meu Deus. Tira os atrapalhos que estão atrapalhando ela de prosseguir. Toma a vida daquelas pessoas ali na igreja dela, onde ela congrega, Pai. Repreende, Pai, ali a divisão, a contenda, Pai. A ambição, meu Deus, por cargo, por lugar, por posição, meu Pai. Porque o Senhor, meu Deus, é o Deus que está ligado, meu Deus, com todos os nós, meu Deus. Todos nós somos membros do teu corpo. Todos nós somos membros teu, Pai. E precisamos, meu Deus, ser alimentados. Precisamos, meu Deus, ser honrados, meu Deus, nessa terra. Porque o Senhor honra a tua igreja, honra teu povo, honra teu servo e as tuas servas, Pai, que estão buscando ao Senhor com sinceridade de coração. Então abençoa eles, guarda eles, Pai. Livra de todo mal e dá a vitória. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.